Abre comigo a tua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 27. Abriu aí, encontrou? Benção demais. Olha para o teu irmão aí do teu lado. Fala com ele assim, fala: meu amigo, eu te amo. Meu amigo, eu te amo. Agora você vai falar assim, ó, mas não me atrapalha não. Deus está querendo falar comigo, fala aí. Glória a Deus. Espera aí, gente, eu tenho que arrumar a manga da minha camisa aqui, que o negócio tá meio esquisito. Tá tudo bem, só tá esquisito. Camisa... Hã? Pra sair bem na foto. Abriu aí, João? Capítulo 14, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vou te pedir mais uma vez, você olhar para a pessoa do teu lado e fala assim: Deus presente. Não, mas fala firme, fala forte. Diga: Deus presente. Paz frequente. Se Deus está presente, a paz ela é frequente. Agora, se Deus está ausente, a paz está ausente também. A palavra do Senhor, lá em João, diz sobre a paz, né? A paz prometida por Cristo, ela não é a paz como nós talvez pensamos, né? A paz como o homem fabula em sua mente. Fabula, está correta a palavra? Fabula, né? Cria uma fábula. Se eu fosse perguntar para você agora assim, o que é a paz? Como é que você definiria a paz? Não responda, mas pensa aí na sua cabeça. O que é paz? Como você definiria? Em uma palavra, como você definiria paz? Uma palavra. Talvez se eu passasse o microfone aqui, cada um diria uma palavra diferente, né? Talvez você vai dizer assim, ó, paz é silêncio. Tem gente que acha que paz é silêncio. Nossa, agora eu estou em paz. As crianças foram para a escola. Hoje eu consegui um dia de folga. Sozinho aqui. Não tem um barulhinho. Agora eu estou em paz. Tem gente que vai falar que paz tá tudo escurinho, né? Sem barulho nenhum. Essa paz é boa, né? Eu gosto dessa paz. Luz apagada, sem barulho nenhum. Tem gente que vai dizer que paz é tranquilidade. Não, estou tranquilo. Estou bem tranquilo, estou em paz. Liberdade das perturbações. Pode ser também falta de pensamentos ou sentimentos ruins. Paz, não é paz? Talvez você vai dizer isso. Paz é ter boas relações, relacionar com alguém muito bem. Isso é paz. Eu tenho paz com meu amigo, eu tenho paz com ele. A ausência da guerra, né? A gente agora está vendo aí, essa semana, finalzinho da semana agora, início do ano, os Estados Unidos foi lá e capturou o Maduro, né? Guerra, né? E aí talvez você vai falar assim, agora a Venezuela vai entrar em paz. Tiraram a opressão. Será? A ausência da hostilidade, do dano, a ausência do medo é paz. Talvez você tenha a sua própria definição de paz. Mas elas são boas respostas, mas eu tenho que te dizer que ela não é a resposta completa. Não são respostas erradas, mas não é aquilo que fala completamente, perfeitamente, define muito bem a paz de Deus. Essas definem talvez a paz do homem. São boas definições. Só que a paz que o mundo prega, pensa comigo, né? A paz que o mundo prega, ela é uma paz utópica. É uma utopia. Utopia é o inalcançável. Sabe quando a gente pensa naquela sociedade onde não há roubo, onde não há crime, onde não há nada, aonde não há corrupção, aonde não há nada, isso é utopia. No mundo é utópico. Sim ou não?
Porque por mais tranquilo que o lugar seja, sempre vai ter um risco, sempre vai ter um pouquinho de criminalidade, sempre vai ter algo acontecendo. A gente mora num condomínio muito legal, muito bom. É pequeno, não tem nada acontece ali. Uma paz. Mas vira ou mexe a gente vê um carro de polícia resolvendo alguma coisa. Vira ou mexe tem um carro de polícia ali dentro resolvendo alguma coisa que aconteceu na casa de alguém. Esses dias a gente viu um vizinho sair algemado. Não faço ideia do que aconteceu lá dentro. Mas na paz utópica, isso não acontece, né? Na paz da utopia, todo mundo é muito bom. Eu estou pregando para pessoas experientes e maduras. Pregando para pessoas que conhecem a vida, conhecem a palavra, amém? Você é experiente? Já viveu? Sabe muito bem definir a vida? Então eu não estou aqui te entregando uma palavra furada, uma palavra vazia. Eu vou te entregar uma palavra que tem conteúdo para você. O mundo prega uma paz que ela, para ser alcançada, ela precisa de luta. Já percebeu isso? Acabei de citar um exemplo sobre a Venezuela. Então, na visão do mundo, para a Venezuela alcançar a paz, a gente precisa entrar ali com o exército, prender o presidente, e se não for trocado, não houver uma transição de governo, a gente coloca o exército lá dentro e toma a força, porque aí sim haverá a paz. Percebeu que a paz que o mundo prega, ela, na verdade, ela promove guerra? Lá no Rio de Janeiro a gente tem o profeta Gentileza, né? E ele vai dizer que a gentileza gera gentileza, amor gera amor, violência gera violência. E é uma verdade, não deixa de ser. A paz do mundo, ela é pregada, ela é tomada à força. Só que a paz de Deus, ela vai além dessas coisas. Ela vai além disso. Ela não é uma paz tomada à força. Ela é uma paz entregue com amor. Ela é uma paz entregue por Cristo. Cristo entrega ela de livre vontade. Ninguém obriga Cristo a te entregar ela. Você não vai ver em nenhuma passagem bíblica dizendo que Deus obrigou Jesus a se entregar na cruz para que nós tenhamos a vida. Pelo contrário, você vai ver passagens dizendo que por livre vontade, como ovelha, se entregou ao matador. Para quê? Para te entregar a paz, a vida. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso. A paz no mundo é um loop vicioso. A gente que é do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? Aqui tem alguns do Rio. No Rio de Janeiro a gente entende bem. Você tem um morro lá, uma favela, e aí na favela está dominada pelo tráfico, e você fala assim, não, vamos melhorar a paz desse lugar. Está tendo muito crime, vamos melhorar a paz desse lugar. E o que a polícia faz? A polícia vem, junta, faz uma operação, e aí mata um monte de bandido, prende meia dúzia de outro, faz e acontece. Uma semana depois está tudo igual. Sim ou não? Não é assim? No outro dia está tudo igual. A mesma coisa. Nada muda. Porque a paz humana é uma paz utópica, em que a gente fica enxugando gelo e nunca chega lá. E talvez a gente se frustra com Deus porque a gente quer viver a paz humana sendo como se fosse a paz de Deus. A gente quer viver essa paz da utopia como se fosse a paz que Deus dá. A gente quer uma vida sem guerra, a gente quer uma vida sem batalha, a gente quer um bom casamento, a gente quer um bom trabalho, a gente não quer dívidas, não é assim? Tudo que nós desejamos é acordar pela manhã, sem dívida para pagar, sem uma esposa, um esposo que está perturbando, só dá um bom dia lindo, um sorriso muito bonito, sem criança que fica perturbando, tudo educadinho, bonitinho, comercial margarina. E eu falei com o André, André, vamos fazer eu quero começar a fazer uns vídeos, né? Fazer a realidade versus expectativa. E eu quero fazer a família pastoral. A família pastoral, todo mundo acha que a gente acorda pela manhã, os passarinhos cantam na janela. Os passarinhos cantam na janela, e a primeira fala, né, da Silene é: meu amor, muito bom dia, meu Lorde. E eu falo: minha princesa, seja abençoado o vosso dia, em nome de Jesus, amém. E as crianças entram no quarto cantando uma canção. E o cachorro vem correndo e sobe na cama, e a gente senta de terno e gravata para tomar café da manhã, e minha mãe me olha nos olhos e fala: filho bendito que eu pus na terra.
Mas a grande verdade é que a gente acorda e eu falo assim, caramba, pela manhã você já está falando isso? E a confusão começa porque as crianças têm que ir para a escola e eu só estou ouvindo, bota o sapato. Bora, Hector, tá de meia ainda. E eu sento na mesa e a minha mãe com cara feia falando que quer ir embora. Porque isso é a vida real, Paulo. Isso é a vida real. Porque a paz que Deus prega não é a paz que nós esperamos. A paz que Deus prega é a paz que vê além do que o mundo é de fato. Porque a palavra de Deus, ela prega sobre que viveremos aflições e angústia. Isso é fato. Viveremos. Mas a paz de Deus é um estado em que nós nos encontramos. Em que a gente passa por isso tudo, dando glória a Deus e falando, Jesus, muito obrigado, porque eu tenho uma família. Não porque eu não tenho guerras, lutas. Não porque eu não tenho um patrão chato para me perturbar o dia inteiro. Não porque eu não tenho uma chefe que perturba. Não porque o salário de vez em quando não dá para pagar as contas. Não é sobre isso. A gratidão é, Senhor, eu sou grato pelo Senhor na minha vida. Pelo teu amor na minha vida. Isso é a paz de Deus. Amém? Glória a Deus. A paz de Deus em nós, ela é uma transformação de essência. Ela é uma transformação de essência. É mudar quem somos por dentro. Ela é atemporal, permanente. Ela não muda de acordo com o dia, nem de acordo com as estações. A paz de Deus, ela não está de um dia mal-humorado e no outro dia está super feliz. A paz de Deus, ela é constante. Ela vai além da nossa humanidade. Olha para o seu irmão e fala assim, meu amigo, você precisa viver a paz de Deus. É poderoso, né? Você pode ser o maior inventor do mundo. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ser o mais rico do mundo. Mas você não consegue fabricar a paz. Você pode morar nos lugares mais tranquilos do mundo. Você pode morar nos melhores lugares do mundo, na casa mais bonita do mundo, mas você não consegue fabricar a paz. Você vai entrar em casas de pessoas ricas, que têm tudo o que deseja. Mas se Deus não estiver lá, você não encontra paz. Você vai conversar com pessoas que elas têm tudo, elas só não têm uma coisa: a paz de Deus. Porque a paz não se fabrica. A paz de Deus, ela é dada, ela é ganhada. E a gente precisa buscar essa paz, amém? Se Deus é presente, a paz é, diga, frequente. Fala comigo, fala, Deus presente. Não, fala forte, fala, Deus presente. Paz frequente. Eu queria deixar 4 pontos que a gente precisa entender para viver uma vida de paz. E a pregação vai ser curta. Não vou me alongar muito. Uma pregação simples. Quero deixar 4 pontos para a gente entender, para você viver uma vida de paz. A primeira delas é que para viver uma vida de paz, nós precisamos ter paz com Deus. Diga comigo assim, fala, eu preciso ter paz com Deus. Para viver a verdadeira paz, a gente precisa de ter paz com Deus. Para se ter paz com Deus, eu não tenho aqui uma pregação tipo assim, 3 chaves para se viver a paz com Deus. Aí eu não tenho a receita do bolo para você. Infelizmente eu tenho que te dizer isso, eu não tenho. 3 pontos chaves para você viver a paz com Deus. Para viver a paz com Deus, só tem um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Repita comigo, fala assim, Jesus. É porque nesse nome tem poder. Toda vez que a gente fala, o inferno treme. Então fala mais uma vez, fala assim, Jesus. Aleluia. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos perdoa de todo pecado, ele restaura uma aliança quebrada, Ele faz uma nova aliança conosco. Antes a aliança era mosaica, depois ela é abraâmica.
Mas aí, perdão, ao contrário. Ela é abraâmica, depois ela é mosaica. Perdoa o pastor, gente. Segundo culto de 2026. E aí Jesus vem, estabelece uma nova aliança conosco. E quando nós aceitamos isso, nós recebemos Jesus, a justiça de Deus está em nós, essa justiça ela é creditada em nós. Não é que nós nos tornamos mais bonitos ou mais lindos. Não é que você se tornou mais justo, mas é que a justiça de Deus foi creditada em você. É como se você chegasse no tribunal e tivesse sendo acusado de assassinato e você fosse culpado, porque nós somos culpados. Mas na hora do veredito, na hora do juiz te dar a sua sentença de morte, Jesus vai lá e fala assim: não, ele é culpado, mas eu não. Então faz assim, libera ele e mata eu. É assim que Jesus faz. E essa justiça que tem sobre ele recai sobre nós. E por causa da justiça dele, nós podemos caminhar livremente. Porque alguém pagou o preço. Porque alguém assumiu a culpa. Alguém ficou com a sentença que era para você. É isso que é a justificação de Deus. Por isso que nós falamos que nós somos justificados. Não porque nós nos tornamos melhores que alguém, ou porque ficamos mais bonitos, mais justos, mais lindos e mais belos. Não. É porque alguém assim, perfeito, se fez ruim por nós. É como o povo lá no deserto, que Deus coloca serpentes que picavam eles, e eles ficavam envenenados, e o povo começou a morrer. E aí se clama a Deus, fala: Deus, faz alguma coisa. E aí Deus fala assim: Moisés, pega, faz uma serpente de cobre, coloca essa serpente no madeiro, eleva essa estaca, e toda vez que eles forem picados, se ele olhar para essa serpente, eles vão ser curados. Ali era uma tipificação de Cristo. Acabei de falar disso hoje de manhã com meu pai. Ali era como Cristo no madeiro. Isso é uma representação de Cristo. Jesus, ele faz a mesma essência. Por que era uma serpente, pastor? Porque era a tipificação da maldição. E é assim que Jesus faz. Jesus, glorioso, poderoso, perfeito, ele se coloca como maldição. Ele faz a mesma imagem que o homem. Ele fica igualzinho a nós. Pecador, amaldiçoado, sujeito a viver tantas coisas. Ele faz a mesma imagem. E nessa imagem ele fala assim: todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que olhar para mim ali, esse será curado, justificado. Você pode dizer glória a Deus? Então, para se viver uma vida de paz, a gente precisa da paz com Deus. Romanos 4, versículo 23 e 24 diz assim: e as palavras lhe foi atribuída foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor. A nós também será atribuída. Essa justificação a nós será atribuída, a saber, se crermos que ele morreu por nós. Quantos creem? Quantos creem que ele ressuscitou? Aleluia. Aleluia. Quando Jesus é o nosso Senhor, as dificuldades não nos controlam. Os cenários de guerra da vida não têm poder sobre nós. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para se ter paz com Deus, é preciso ser justificado. E para ser justificado, é preciso da fé. Qual é a chave para a justificação? Fé. Vou falar mais uma vez, você repete. Qual é a chave para a justificação? Diga. Fé. Então, se você quer viver uma vida de paz, primeiro você precisa ser justificado. É ter fé em Jesus. Deixa essa paz pairar sobre você. Ter paz com Deus. A última coisa que você pode ser é inimigo de Deus. Amém? A segunda chave poderosa para a gente entender aqui, viver uma vida de paz, é que para viver uma vida de paz, a gente precisa entender a paz de Deus. Porque senão a gente vai viver frustrado, querendo uma utopia. Então a gente precisa entender qual é essa paz de Deus. Porque de vez em quando a paz de Deus parece distante demais. A gente ouve uma palavra dessa e fica assim: aham, sei. Paz. Queria eu estar vivendo. Sim ou não?
mas é porque talvez a gente não entendeu muito bem a paz de Deus. E a gente está espelhando uma paz humana em Deus. Tem certos momentos que é realmente difícil de crer em Deus. Eu confesso para você, tem certos momentos que é difícil crer em Deus. Porque talvez a gente está olhando para Cristo como se ele fosse um homem, mas na verdade ele é Deus. E a paz que ele dá não é a paz que nós esperamos. Obrigado. Porque mesmo salvos, mesmo sarados, justificados, a gente pode viver angústia, a gente pode viver tribulações. Nós não estamos livres disso. Lá em Romanos 8, versículos 6 e 7, diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é a vida e a paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Existe algo em nós que, se a gente não matar, que se a gente não crucificar, isso nos torna inimigos de Deus. Existe um desejo dentro de nós, que é o desejo da carne, que ele quer incessantemente viver longe de Deus. Quantos aqui são batizados nas águas? Quando a gente faz o curso de batismo, quando você vai batizar, nós falamos assim: você deixa o velho homem, passa a viver o novo homem, né? O novo eu. E a gente crucifica aquele velho homem com Cristo. A gente afoga ele lá na água, né? Só que esse velho homem, tem uma frase que diz assim, olha lá: eu afoguei o velho homem, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Porque toda vez ele quer voltar. Quando você olha, você está andando para frente na água e ele está nadando atrás de você de braçada. Porque ele quer voltar. E esse desejo, ele nos afasta de Deus. Esse viver o passado nos afasta de Deus. E se nós não somos amigos de Deus, a nossa paz com Deus ela está afetada. Então não dá para a gente desfrutar da paz de Deus. Se você é inimigo de Deus, vou repetir para você. Se você é inimigo de Deus, a paz com Deus está quebrada. E sem a paz com Deus é impossível viver a paz de Deus, irmão. Uma mente controlada pelo Espírito Santo te leva a viver em paz. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, você consegue enxergar a salvação de Cristo. Amém? Então você precisa alimentar o Espírito Santo. Você precisa alimentar a sua natureza espiritual e não a carnal. Você precisa afogar o velho homem de vez em quando. Toda vez que você olhar para trás, vê ele nadando, você afoga ele de novo. Aí você fala: miserável, já te afoguei outra vez. Eu já te afoguei, te afogo de novo. Porque a paz de Deus, ela está muito além do nosso entendimento humano. A paz de Deus, ela não encaixa muito bem, porque a nossa compreensão humana é limitada, Camila. Ela é limitada, a gente consegue enxergar começo, meio e fim, mas Deus, ele enxerga por fora disso. Ele vê tudo num plano só. E essa paz de Deus, ela nos leva a viver talvez a esperança de algo que ainda virá. Por isso que a palavra vai dizer que a gente não vive pelos olhos, pela vista, mas nós vivemos por fé. Fé em quem? Em Deus, aquele que enxerga todas as coisas. A gente tem dificuldade de enxergar o mundo com os olhos dos outros. Você já percebeu isso? Você tem dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Sim ou não? Isso é humano. A gente tem dificuldade de enxergar o mundo pelos olhos dos outros. A gente é rápido em criticar, a gente é rápido em julgar, a gente é rápido em desacreditar das pessoas, mas a gente não é rápido e nem consegue olhar com os olhos dela. A gente não consegue calçar as sandálias do amigo, né? Do irmão. Porque talvez se a gente calçasse a sandália dos outros, a gente não
julgaria, mas se compadeceria e talvez teríamos as mesmas atitudes. Eu sempre falo isso, é fácil demais a gente resolver o problema dos outros. É muito fácil. Porque a gente tem uma visão por fora, é muito fácil. Difícil é resolver o nosso. Aí é complicado. Mas Deus nos convida a olhar com os olhos dele para tudo. E se a gente tem essa dificuldade de olhar com os olhos dos outros, o que dirá olhar com os olhos de Deus? Mas isso é um exercício diário. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, para se viver uma vida de paz, nós precisamos entender a paz de Deus. E a paz de Deus é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que ela vai além das nossas circunstâncias. É uma paz que ela vai além de momentos. Pensa assim, a paz de Deus é como um cobertor num dia frio. O frio continua frio. O que mudou foi a sua situação. Ou o ar-condicionado, vamos trazer para a nossa realidade. O ar-condicionado num dia quente. Lá fora continua quente. Ah, sério. O cara que inventou o ar-condicionado, eu tenho certeza que ele tem um lugar especial no céu. Sim ou não? É Carrier o nome dele, né? Carrier, foi o cara que inventou o ar-condicionado. Eu tenho certeza que ele tem um lugar especial. Porque é o cara que inventou um negócio bom. Aqui na Flórida, a gente usa ele bastante. E é exatamente assim. Lá fora tá calor, lá fora tá ruim, o calor... E falar em calor, tem alguém com calor aqui? Tá quente? É só eu. A camisa é uma camisa grossa ainda que eu tô. Tá calor lá fora, sol escaldante. Mas se o ar-condicionado for bom, estiver funcionando bem, numa temperatura agradável, não importa. Você entra dentro do carro, você entra dentro de casa e você vive naquele ambiente de forma tranquila. Mas lá fora continua tudo a mesma coisa. Assim é a paz de Deus. A paz de Deus é algo que vem sobre nós. É um poder que vem sobre nós, um poder de Deus. Não é que você se torna poderoso, não é isso. Mas é um poder de Deus que te reveste. E isso te faz ficar além do externo. Do lado de fora está tudo igual, está tudo caminhando de igual maneira. Mas o estado aqui dentro está tudo tranquilo. Está em paz. É deitar no travesseiro e falar assim: Deus, eu vou dormir. Amanhã é um novo dia. Faz um milagre. Faz o teu milagre aí. É assim. É parecer que está tudo saindo do controle. Você fala assim: Deus, eu continuo confiando e crendo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa. Essa é a paz de Deus. Amém ou não? A terceira coisa que precisamos entender, né, para viver a paz de Deus, para viver uma paz real, verdadeira, é que para viver a paz de Deus, nós precisamos ter paz com os outros. Então a gente precisa ter paz com Deus, a gente precisa entender a paz de Deus e a gente precisa ter paz com os outros. Essa parte é mais difícil, confesso para você. Porque tem um pessoal que atrapalha, né? Quando a gente tem a paz com Deus e a paz de Deus está em nós, nós passamos a ver as coisas com a perspectiva de Deus, uma perspectiva espiritual. E aí a gente passa a viver paz com os outros. Porque quando a gente não vê as coisas por essa perspectiva, um simples bom dia atravessado rouba a tua paz. Sim ou não? O mundo ele vai tentando a todo momento te roubar a paz. Todo momento ele vai tentando te tirar desse lugar, desse ar-condicionado no dia quente. Ele vai tentando te tirar de casa. É assim que o mundo vai fazendo. Os problemas vão acontecendo, as pessoas elas vão se levantando. Mas quem tem paz com Deus, vive a paz de Deus, precisa ter a paz com o outro. Diga glória a Deus. Realmente não é fácil. Se aborrecer com alguém, geralmente é o caminho mais fácil. Né? Manter a paz é o caminho mais difícil.
No casamento, então, Jesus amado, manter a paz é um desafio. Meu amor? Graças a Deus, a Sirlene é a paz. Mas é difícil, porque você convive com uma pessoa todos os dias, a vida toda. E quanto mais perto nós estamos, mais fácil é de se aborrecer. Mas a paz de Deus, ela escolhe a paz, ela não escolhe a confusão. Então, no meio você consegue ver, quando você está vivendo a paz de Deus, você consegue anteceder o problema e você fala assim: fica falando aí que eu vou eu vou ali fazer um negócio para manter a paz. Depois a gente conversa. Naquele momento da raiva, do falar, olha para o teu irmão e fala assim: escolhe a paz. No momento da raiva, do falar, escolhe a paz. A paz com os outros, ela está totalmente ligada com a nossa paz com Deus. Totalmente ligada. Totalmente. Para você ter paz com as outras pessoas, você precisa ter paz com Deus. 1 João 2, versículo 9 diz assim: quem diz está na luz, segura aí que essa é forte. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Pode falar, eita. Às vezes tem muita gente falando que está na luz, tem muita gente falando que está com Deus, tem muita gente falando que está caminhando com Jesus, mas o coração está aborrecido com o irmão, odeia, não quer nem ver, quer nem chegar perto, repudia, quer nem contato. Posso ver na rua, se eu ver na rua, você não é obrigado a caminhar com todas as pessoas, não, gente. Não quer caminhar, glória a Deus, amém. Mas perdoa, e se vê na rua, fala oi, tchau. Chama educação e regras de boa convivência. Mas ódio não, raiva não. Esse sentimento não é um sentimento de Deus. E se esse sentimento é presente no nosso coração, nós nos afastamos de Deus também. Então você quer viver a paz com Deus? Você quer viver a paz de Deus? Você precisa viver a paz com o próximo. Então pensa aí, quem é o irmão que você está em guerra? Quem é a pessoa que está em guerra? Manda uma mensagem para ela quando acabar o culto. Duvido. Eu te desafio. I challenge you. Manda uma mensagem para a pessoa que você está em guerra. Fala assim: meu amigo fulano de tal, que Deus abençoe você. Feliz ano novo. Que o seu ano seja um ano de alegria e muita paz. Duvido você fazer. E aí se ele responder mal, porque corre esse risco, se ele responder mal, aí você não responde. Deixa lá. Mas a sua parte você fez. Olha, você precisa ter em mente, nós precisamos ter em mente que a luta não é contra as pessoas. A luta não é contra a carne ou sangue, a palavra diz assim. Mas a luta é contra quem opera através das pessoas. Deixa eu te falar, o inimigo ele não quer que você viva em paz. Por isso que quando tudo parece que começa a andar, fica bem, vem um enviado de Satanás para te tirar desse lugar. Então a nossa luta não é contra a pessoa, a luta é contra quem opera através dela. Então olha além, olha com os olhos da fé, no problema, na situação, na circunstância, olha além, deixa passar, releva, expulsa, em nome de Jesus. A pessoa vem perturbar, você fala assim: sai em nome de Jesus. Porque se for demônio, vai embora. E na maioria das vezes é. E se for pessoa, pelo menos no nome de Jesus, ela treme, balança as pernas. Caramba, em nome de Jesus, o negócio pegou pesado, hein? Ai. Vou nem falar que a minha mãe fala isso para mim todo dia. É a minha mãe todo dia. Eu vou lá implicar com ela, ela vai: sai em nome de Jesus. Não aguento
mais, não dá certo, porque sou eu mesmo. Quarto e último, para a gente fechar aqui e orar junto. Como eu te falei, a pregação não é uma pregação longa. Para você viver a verdadeira paz, a paz de Deus, a gente precisa entender que paz não significa perfeição. Olha para o teu irmão e fala assim: paz não significa perfeição. Fala igual a Bia da Bruna. Significa. Ela falou lá em casa, essa semana ela falou lá em casa, falou assim: significa. Paz não significa perfeição. Pastor Steven Furtick, escritor, ele fala assim, ó: se vou viver em paz, preciso renunciar à minha expectativa de perfeição. A paz não é encontrada em um lugar ou em um conjunto de circunstâncias onde não há problemas. Se vou viver em paz, eu preciso renunciar à minha expectativa de perfeição. Muitas das vezes a gente não vive em paz porque nós esperamos um lugar perfeito, um momento perfeito, uma vida perfeita. Nós esperamos pessoas perfeitas, uma igreja perfeita, uma casa perfeita, uma esposa perfeita, um esposo perfeito. Perfeição é só no céu. Lá vai ser perfeito. Mas aqui não. Aqui a gente tem uns negocinhos, uns carrapichos que a gente vai arrancando. A gente tem personalidade diferente uma da outra. Mania a gente nem ensina. Mania não sei de onde vem, já percebeu isso? O Hector é o rei das manias, ninguém ensinou. É dele. Pior que eu fico olhando e falo: tem uma mania do meu sogro, eu tenho que orar lá, exorcizar. Meu sogro, eu te amo, meu sogro. Fazer a média agora. Tem uma mania, tem mania. Você ensina mania para os teus filhos? Quem te ensinou as manias que você tem? Eu tenho mania, um monte. A minha mãe falou que eu não sou o mesmo filho dela não. 10 anos aqui e mudou. Porque a mania a gente vai desenvolvendo com a vida. A gente vai, uma pessoa com a outra ali, a gente vai se batendo. A palavra vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, um ser humano afia o outro ser humano. Então, ou seja, tem atrito, tem contato. A expectativa de perfeição, ela precisa ser renunciada. É utópico a gente pensar que vai viver o casamento da Disney. Imagina como seria lindo se acordar pela manhã e... aí os passarinhos... é assim, é todo o filme da Disney, é assim? Lindo seria. Mas não é assim. A nossa visão de perfeição é uma vida sem problemas. E eu não vim aqui de manhã pregar para você uma palavra furada, uma palavra que eu vou falar para você que a vida, a partir de agora, vai ser uma vida sem problemas. Tá mais pro casamento da Fiona e do Shurek, 2 ogros. É mais ou menos assim. Estamos por aí, estamos chegando lá. Você está começando a entender. Não vim falar para você que a vida a partir desse momento, a vida a partir de Cristo, a paz de Deus que você vai viver nesse ano. Não, esse ano é o ano da alegria, então agora a gente vai viver. Nossa, acabaram-se os problemas. Se fosse assim, essa igreja aqui teria umas 100 pessoas, nesse momento. Porque a gente ora todo dia para que as pessoas venham. E aí eu estaria te dando uma palavra hipócrita nesse momento. Mas a vida não é assim. A vida é uma vida onde há dificuldades, onde há desafios, aonde para a gente trazer uma pessoa para a igreja, a gente tem que ir atrás, aonde para a gente conseguir o pão de cada dia, a gente tem que levantar de manhã e trabalhar, aonde para a gente conseguir um bom relacionamento, você tem que de vez em quando fechar a boca. Talvez o problema é que a gente está falando demais. Não cutuca o irmão não. Talvez a gente está falando muito. Talvez a gente está brigando demais. É direito demais que nós temos. Para viver a paz de Deus, a gente precisa renunciar à expectativa de perfeição e olhar para Cristo, porque a perfeição é Ele.
Você vai viver um ano de muitos desafios. Não é uma palavra profética, é uma palavra de realidade. Você vai viver esse ano de muitos desafios, mas você vai viver um ano de muitas vitórias. Também não é uma palavra profética, é uma realidade. Porque essa palavra não sou eu que estou te liberando ela. Essa palavra é Jesus que fala. Porque lá em João 16, versículo 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflição, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Jesus não promete a vida perfeita. Ele promete vitória. Ele promete a paz. Olha para o teu irmão e fala assim: a paz é uma promessa. A paz é uma promessa. A paz é uma promessa. Então posso te liberar uma palavra, você vai viver um ano de paz. Não é um ano perfeito, é um ano de paz. Não é um ano sem problema, é um ano de paz. Não é um ano sem luta, é um ano de vitória, de paz. Sobre cada luta você vai vencer ela. Pensa comigo assim, lembra aí agora. Lembra aí, pensa no seu ano passado. Quem viveu um ano aqui só de vitória? Deixa eu abaixar minha mão para não mentir aqui na frente. Quem viveu um ano só de vitória? Só sucesso. Ano passado, nossa. Só paz. Não teve nenhuma luta. Ninguém. Mas vocês estão sem fé, hein, cara? Pelo contrário. Aí agora deixa eu falar. Quantos viveram aqui um ano de muitas bênçãos? Foram abençoados. Muitas bênçãos. Não só bênçãos, mas muitas bênçãos. Quem viveu aqui, além das lutas, muitas vitórias. Aleluia. Isso é a fé real, fé verdadeira. Isso é fé de verdade. Então, segunda palavra de 2026 para você. A primeira é que o ano é um ano de muita alegria. Um ano de novos postos. Foi a palavra da virada. Nessa daqui é que você vai viver um ano de paz. Amém? Fica de pé no teu lugar. O pastor Steven Furtick, se é assim que se diz o nome dele, ele termina essa fala dele, é um livro, e ele fala assim, ó, não significa que ele me livra disso, significa que ele me encontra em meio a isso. Interessante, né? Não significa que ele me livra disso, mas que ele me encontra em meio a isso. Olha aí para o teu irmão e fala assim, ó, não significa que ele te livra disso, mas ele te encontra em meio a isso. Isso é a paz de Deus. Em meio a isso, Deus nos encontra. Quantos precisam viver a paz de Deus aqui? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.